O senhor viu nascer os arautos do Evangelho. E os arautos, assim, de uma forma muito, talvez, elementar, são vistos pelas pessoas como sempre muito organizados, tudo muito direitinho, aquela coisa toda. Mas já no início da primeira era assim? Já tinha uma estrutura como já tem? Já tinha tudo bonitinho, o hábito organizado e tal. Às vezes um dinheirinho para organizar as coisas, tudo organizado. Como se hoje tem. Hoje se tem um patrimônio, se tem uma coisa ali e tal. Se eu soubesse, uma parte das minhas roupas eu guardava em uma caixa de papelão embaixo da cama. No início de tudo. Como que era? Porque não tínhamos condição. Como que era o início? Conte para nós. Olha, nós tínhamos que, literalmente, era da mão para a boca, como se diz. Sério? Era uma situação muito difícil. Não teve um patrocinador inicial para os arautos do Evangelho? A providência divina, porque quando houve essa divisão com a TFP, etc., aqueles que queriam seguir o Monsenhor João, a igreja, continuar como um movimento, como o doutor Pino sempre queria, um movimento dentro da igreja. A ideia é que tivesse posições muito claras, mas sempre fiel à igreja, ao magistério, ao Papa. Sim. E aí houve uma divisão, né? E essa divisão fez com que aqueles que tinham a direção cortassem o patrocínio, verba, tudo, ficamos sem nada. Começamos literalmente a vender objetos religiosos nas ruas, e o livro de Fátima que o Monsenhor João escreveu, e aí começou todo um trabalho de captar nomes, pessoas para começar a ter simpatia pela instituição. Não tinha internet, não tinha nada disso. E foi pouquinho, mas conquistando cada palmo, mas com muita fé. Não tinha casa? Nada, absolutamente, alugada, emprestada, carro, um caos. E o Monsenhor João sempre dizendo, vamos ter igrejas, vamos ter mosteiros, vamos ter casas de formação. A gente achava que um visionário que está vendo o quê? Porque o que víamos era a realidade. E chegar no final do dia, eu só às vezes não tenho nem direito o que jantar, e nunca faltou. A providência sempre amparou. Íamos para o SEASA pedir donativos, colocava uma roupa mais de trabalho para poder justamente colher recursos, alimentos. Era assim. Quantos Quase eram como os se primeiros? Fosse um franciscano lá daquele tempo. Sim. Quantos eram os primeiros? Olha, o número inicial, digamos, estamos falando aí de uns 400 pessoas, né, senhor Davi, mais ou menos, em torno disso, né? Nossa, isso tudo? Sim, não, estamos falando só o Brasil, né? Porque como a TFP existia em outros países, essa divisão se estabeleceu em várias partes também. Entendi. E aí começamos aqui no Brasil, nós estamos falando aí mais de 200 seguramente. Mais de 200 seguramente. E os primeiros a conviver como arautos do Evangelho. Exatamente. E aí a primeira casa foi fundada canonicamente na Diocese de Campo Limpo, na época do Emílio Pignoli. Certo. E depois vários bispos começaram a apoiar, porque teve uma peregrinação na Itália, em Ascoli Piceno, né? E na época um capofício da Secretaria de Estado foi nessa peregrinação, estava a imagem da Senhora de Fátima, e levando um terço de presente foi dado por João Paulo II para a imagem. Então foi o primeiro gesto do Papa João Paulo II em relação ao movimento. E Monsenhor João entendeu o gesto. E ele entregou, ele mandou para o Monsenhor João, e ele disse, eu quero conversar com o líder de vocês. Disse esse cara. Isso também, ele foi até Roma, conversou com ele, e aí às tantas ele disse, então o Santo Padre quer saber, o que é que vocês querem dele? Ele não teve a menor dúvida, ele disse, eu quero a aprovação pontifícia. Aprovação pontifícia é uma coisa que o senhor vai conseguir depois de décadas. Isso. Ele pede logo no primeiro encontro, puxa, ele levou um susto. Não, tá bem, o senhor me consegue aí 3 ou 4 cartas de bispos apoiando esse trabalho de vocês inicial. Ele já sabia da divisão, foi tudo explicado. E aí, damos andamento. Então, o Monsenhor João, depois de alguns meses, apresentou com 60 cartas de bispos, mais de 60. Ele levou um susto de várias dioceses no mundo inteiro, aquele calhamaço. Nossa Senhora. E aí começou todo um processo. Pouco mais de um ano depois, estava o Papa João Paulo II aprovando. 22 de fevereiro de 2001. Olha só. Impressionante. Mas o que é a fé desse homem? Ousado, né? A fé. E ele ficava preocupado, meu Deus, você falou agora, eu lembrei disso aí também, ele que conversando conosco aqui nessa casa. Como é que vai ser o futuro nosso? Porque nessa situação, como é que eu vou alimentar tanta gente? Eles que passavam embaixo dos viadutos e pensavam, via aquele pessoal embaixo do viaduto e pensavam, será que vai ter espaço para a gente aqui? Sim, mas é real, porque não tinha nada. Sim. Não tinha nada.
E a gente ficava, mas a providência foi encaminhando as coisas de tal forma que a gente não consegue nem explicar. Se hoje você pergunta como é que foi, não sabemos explicar. Inicialmente já se utilizava um hábito? Não. Sim, o hábito já existia, porque esse hábito é da década de 70. É dessa experiência que o Monsenhor João fez nessa casa que pertencia ao Mosteiro de São Bento. Certo. Aí, nas primeiras décadas do século XX. Já utilizavam quando começou o Arautos do Evangelho? Exatamente. Foi desativada essa casa como beneditinos, porque era o observatório deles, que o mosteiro fica no centro da cidade, né? Ali no Largo São Bento. E essa casa era o observatório de um dos monges, que era o abade, Dom Domingo de Silos, que dá o nome à rua, inclusive, que ele era astrônomo, então ele gostava de observar os astros. Tinha um telescópio aqui, inclusive. Olha. E aí essa casa tem arte de mosteiro, você vai conhecer depois aqui, é muito bonita. E foi aí que começou essa primeira experiência. E já utilizava esse hábito. Tinha algumas diferenças. Sim. Claro, depois quando veio o sacerdócio, fez o colarinho, ficou um pouco diferente. Pequenos detalhes. Mas no geral era esse hábito mesmo. Mas no início não usávamos. Usávamos outro uniforme comum, roupa comum. No início não utilizava? Não. Só depois, aos pouquinhos, conversando com autoridades eclesiásticas em Roma, apresentou-se o hábito, porque estávamos entrando num caminho novo, né? Mas a gente ia, Guto, para fazer as nossas campanhas pelas paróquias, Brasil afora, literalmente com a fé. Nem ia nem com mala, com a fé mesmo dentro da mala. Porque eu me lembro uma vez, nós saímos de Salvador com a Kombi, naquele tempo era Kombi, né? Não tinha ar-condicionado, não tinha aquecedor, nada disso, né? Um Fusquinha, que era o carro de apoio. E saímos de Salvador. Olha o apoio, Fusquinha, o carro de apoio. E fomos até Belém do Pará, fazendo a campanha, divulgando a devoção à Nossa Senhora. O que tinha era o tanque cheio quando saía. Daqui para lá ninguém sabia o que ia acontecer. Nossa. Pedindo combustível no posto. Não tinha dinheiro? Nada. Só pode ajudar o grupo católico, etc. Estamos fazendo uma campanha para precisa divulgar a devoção à Nossa Senhora, precisamos de combustível. Quanto você pode dar? Não dava 10 litros, 5 litros, não tem dinheiro, não tem nada, tinha de tudo. Na hora do alimento pedia também. Olha só. Nunca faltava. Nunca. Fazia campanha na rua, distribuía umas marmitinhas vazias, pequenininhas assim, parecia aquelas reutilizáveis, né? E entregava na casa. Quantas pessoas a senhora podia alimentar hoje? Entregava na casa, no final da manhã passava para poder pegar. Olha só. Chegava sexta-feira, era roupa, precisa lavar roupa, né? Então, a senhora podia lavar roupa de algum missionário nosso aqui, etc. 5 anos, 1, 2, 3. Era assim. Assim que vivíamos. Durante muito tempo. Quanto tempo viveu mais ou menos? Mas quase uns 5, 6 anos assim, fazendo campanhas assim. E ali já se chegava outras vocações? Sim, isso que é impressionante. Porque a pessoa percebia a autenticidade e mesmo... Lembra, você falou teologia da libertação? Eu não vou dar nomes agora, pelo amor de Deus. Você vai pedir dar nome agora? Não. A gente chegava, às vezes, numa diocese X, assim, lá no Himalaia, assim. Sim, lá no Himalaia. Ou se deu lá e batia lá, às vezes era um bispo desses bem TL, como se diz, e diz, olha... Eu não sou favorável a você, mas eu tenho que elogiar o que vocês fazem. Eu vou dar hospedagem. Acontecia isso. Hospedava, às vezes. É que eles achavam que eles são tão loucos que algum apoio tem que dar para essa gente aqui. Porque percebia a autenticidade. O que vocês faziam? Levavam a imagem de Nossa Senhora? Rezavam um texto? No início era a divulgação de livros. Certo. Depois, com o tempo, conseguindo as aprovações dos bispos, aí começamos a levar a imagem. E a música. Começou com a música. O São João sempre, como foi músico, e aí os coros, depois a banda, o coro e banda, começou a percorrer paróquias, dioceses, e não tinha convite que não se aceitasse, aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. Depois começou a viajar o coro para outros países, aí o movimento começou a ficar conhecido em várias partes, aí a mídia começa a também acompanhar tudo isso, não havia mídia social naquele tempo, foi a coisa mais da década de... mídia social começou mais, digamos... Depois de 2000. Isso, depois de 2000, um pouquinho. Com forte mesmo assim, 2015. 2015. Não, 2014 já era bem. Já existia. Mas era mais da televisão, tinha o seu forte, rádio, jornal. Sim. E começaram a divulgar, porque a devoção à Nossa Senhora foi sempre o forte. Aí a imagem peregrina, visitando paróquias, aí com apoio já dos padres, claro, dos bispos.
E aí, com a aprovação diocesana, nem se diga, e a pontifícia, aí foi a explosão mesmo, foi com a aprovação pontifícia de 2001. Aí tudo começou a ficar diferente. Aí o apoio era muito maior das paróquias, das dioceses, das comunidades, e o movimento foi crescendo, crescendo, e as vocações aparecendo. Quantos são hoje no mundo dos arautos do Evangelho? Olha, mais ou menos, né? Você tem que entender aí. Em 2005 começaram os primeiros sacerdotes, né? Que Monsenhor João fundou 2 ramos: ramo clerical, que Sociedade de Vida Apostólica e Direito Pontifício, chamada Virgo Flos Carmeli, que é de clérigos, sociedade clerical, e uma sociedade de virgens consagradas, que é a Sociedade de Vida Apostólica também, que se chama Regina Virginum. Então, de dentro dos arautos, que era uma associação de leigos, nascem esses 2 ramos. É um passo a mais. Mas continua também uma associação de fiéis. Porque alguns resolveram não dar esse passo. Isso. Vocação é vocação e é livre. E aí alguns deram um passo para uma instituição ou para outra. Tanto as 2 com votos, não? Votos privados, temos canonicamente falando, se diz assim, e de virgens consagradas, Regina Virgem e Virgo Flos Carmeli clerical. Hoje nós somos, na sociedade Virgo Flos Carmeli, 178 sacerdotes e 27 diáconos, né? Aí tem depois os acólitos, os leitores, os candidatos, temos os filósofos, teólogos, terminaram a teologia e o número amplia. Entre as irmãs, elas são mais de 600 irmãs de vida consagrada, que estão ali, vivem juntos, entre aquelas que têm votos, que não têm votos, etc. Agora, o ramo laical, nós temos aqueles que são associados, são 3 categorias, 4 categorias de membros dos arautos do Evangelho. Existem os membros associados, que, como associação de fiéis, uma associação de fiéis significa dizer que o fiel é todo batizado. Pode ser, até um padre pode ser membro da associação de fiéis, né? Um bispo que seja. Então, só temos associados, que são, em geral, a maioria leigos, não? Temos aí mais ou menos 1.800 membros aqui, contando com outros países, aí esses números só para mais ou menos 2.600. Né? Depois tem os membros cooperadores, que tem um outro gênero de participação, em geral são famílias. Associados também tem pessoas casadas, alguns residem em comunidade, outros vivem em suas famílias. Então, os associados são como se fossem irmãos. Irmãos, todos são irmãos. E também tem casais. Tem casais. Como associados, porque é uma associação de fiéis. Isso. Mas a maioria são solteiros. Desses associados. Depois você tem os cooperadores. A maioria desses membros são casados, não? Depois eu tenho os membros solidários, aí amplia o círculo. Então, quando eu falo de cooperadores e depois os membros solidários, você tem um universo aí de mais de 600 mil pessoas. Nossa Senhora. No mundo inteiro. E realmente o movimento cresceu nesses 22 anos bastante. Graças a Deus.